Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa palestra sobre Aprenda a ter sucesso no pregão eletrônico. A palestra de hoje a gente vai abordar então dicas importantes sobre o procedimento licitatório. Então você que é pregoeiro, membro de comissão de equipe de apoio ou fornecedor que pretende iniciar as suas vendas ou já participa de licitações, acompanhe que a gente vai trazer várias dicas aí sobre o procedimento licitatório no pregão presencial. Bom, então acompanhando pelo mapa mental que vocês já receberam por e-mail, quem estava inscrito para a palestra, quem não estava inscrito, entre no site da Viena, faça o download do mapa mental, a gente vai seguindo aqui o entendimento conforme o mapa mental. E o primeiro tema que a gente vai abordar aqui são orientações e dicas sobre o edital do pregão presencial. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, pessoal, existe um prazo de publicidade entre aquela data que o extrato do edital foi disponibilizado, foi publicado na imprensa oficial e a data que foi marcada para acontecer o pregão presencial propriamente dito. O prazo mínimo que tem que ser respeitado é o prazo de 8 dias úteis. Então isso significa que a data que o extrato do edital foi publicado na imprensa oficial, até a data que vai ser marcada para realizar a sessão do pregão, tem que existir esse prazo mínimo, que é um prazo de direito dos licitantes. Vejam bem, é um prazo que os licitantes terão para, então, elaborar as suas propostas, correr atrás de toda a documentação para aquela licitação. Pode ser um prazo maior que esse, não tem problema, não pode ser um prazo menor, sob pena aí do pregão de vocês ser anulado, tá? Segundo ponto, quando esse edital tem o seu extrato publicado, o que acontece? Os fornecedores vão até o órgão, hoje é muito mais fácil fazer o download pela própria internet, e eles vão anotar pontos omissos, duvidosos do edital, e todo mundo tem direito a fazer uma impugnação a esse instrumento convocatório. Observe que se for feita uma impugnação ao instrumento convocatório, pessoal, você que é pregoeiro vai receber essa impugnação, vai ter um prazo de 24 horas para responder. E olha, se aquele cidadão, se aquele licitante tiver razão no que ele diz, você necessita então corrigir o seu edital, se tiver algum vício, e se esse vício trouxer algum tipo de alteração na documentação ou nas propostas dos fornecedores, você é obrigado a republicar esse edital, reabrindo integralmente o prazo de publicidade. Observe então que essa obrigatoriedade na republicação e reabertura de prazo vai acontecer quando a modificação mexer em algo relativo a documentos ou propostas. Vamos supor, um documento que estava sendo exigido e agora não vai mais ser exigido. Ou na especificação do objeto, tinha alguma especificação determinada e agora a gente retira a especificação ou inclui uma especificação nova. Tudo isso, então, a gente necessita efetuar a republicação com reabertura de prazo. Muito cuidado, porque aí é um dos grandes erros dos pregoeiros que simplesmente modificam o edital, não republicam, não reabrem o prazo. Isso também está sujeito à nulidade do pregão. Terceiro ponto, então. Os prazos, de impugnação ou de pedido de esclarecimento. Então, quando o cidadão ou o licitante faz esse pedido, ele tem 2 dias úteis antes da data marcada para a sessão, e o pregoeiro 24 horas corridas para responder a essa peça. E a publicação do instrumento convocatório, observem lá no artigo 4º, inciso 1 da Lei 10.520, vocês vão ter acesso aos locais onde o edital precisa ser publicado, tá? Agora, cada decreto de cada esfera governamental pode trazer aí outros locais para a publicação do edital. Então, por exemplo, além do Diário Oficial, pode prever a obrigatoriedade de publicação num jornal de circulação local, num jornal de circulação estadual, ou meios alternativos como internet. Então, cada decreto nesse ponto pode regulamentar da sua forma a publicação do instrumento convocatório. E, por fim, aqui na parte do edital, a redação do edital, vocês precisam evitar qualquer tipo de redação que contém aí alguns conceitos indefinidos, subjetivos, por exemplo, bom, mal,
justo, injusto, entrega imediata. Então, o que é entrega imediata? Você tem que colocar qual que é o prazo, né? Claro que existe na doutrina a questão que quando a Lei 8666 fala em entrega imediata, a gente fala que é até 30 dias da entrega das propostas, mas a gente não vai utilizar esses conceitos porque pode dar margem para discussão. Então, o cuidado que vocês precisam tomar quando forem confeccionar o edital é não usar esses critérios aí subjetivos que dê margem à discussão. O edital tem que ser muito claro para minimizar da maior forma possível a possibilidade aí de margem de discussões, de dúvidas, de omissões, tá? Perfeito, então. Então, vamos aqui para o segundo ponto, que é o ponto do credenciamento. O que é o credenciamento, pessoal? É quando a empresa decide enviar uma pessoa física para falar pela empresa. Então, essa pessoa física vai poder dar lances, entrar com, manifestar recurso administrativo. E nesse caso, sobretudo no pregão, é muito importante que vocês encaminhem uma pessoa para falar pela empresa, porque o trabalho delas vai ser fundamental na participação do pregão presencial, né? Caso contrário, vocês vão participar com o quê? Com o valor escrito da proposta, e vão ficar sem dar lances, vão ficar sem manifestar a intenção recursal, sem poder negociar com o pregoeiro, se você for o primeiro colocado. Então, enviem sim uma pessoa preparada para falar pela empresa de vocês, poder participar da sessão. E quais são os pontos importantes aqui que eu queria falar com vocês a respeito de dicas do credenciamento? Primeira parte de documentos. Então, os documentos de credenciamento, pessoal, não são documentos de habilitação, eles têm que ficar fora dos envelopes. Diminuindo aqui, resumindo aqui o problema, né? Ato constitutivo da empresa, por exemplo, contrato social, procuração, concedendo poderes para aquela pessoa física falar pela empresa, e um documento físico, um documento da pessoa física com foto, para comprovar que ela é ela mesma, né? Então são esses 3 documentos fora dos envelopes para fazer o credenciamento de uma pessoa física. É importante que o edital traga o quê? Um modelo de procuração, tá? Por quê? Porque existe muita margem à discussão quando a procuração não traz os poderes expressos para os atos do pregão. Então, uma procuração totalmente genérica, sem indicar que é para aquele determinado pregão, sem indicar que o credenciado vai ter poderes para assinar declarações, negociar com o pregoeiro, motivar intenções recursais. E aí, a gente tem uma série aí de margem para discussão se esses poderes não vierem expressos. Tem doutrina contra, doutrina a favor, indicando que se os poderes não estiverem expressos, a pessoa não pode praticar todos os poderes. Então, na dúvida, o que a gente faz? Vamos evitar discussão. Coloquem uma procuração, um modelo, anexo no edital de vocês, e os licitantes utilizem esse anexo e entreguem exatamente aquele anexo no órgão com todos os poderes expressos, evitando aí qualquer margem de discussão, tá? Bom, o credenciamento é ato obrigatório? Não é. Credenciamento é um ato facultativo, então quem não quiser credenciar, pessoal, é problema da empresa, é faculdade do empresário mandar alguém para falar pela empresa ou não. Se não quiser, não tem problema, só que ele vai participar com o valor da proposta escrita, então não vai poder dar lances, não vai poder interpor recursos, ele vai se prejudicar quanto a esses atos, tá? Mas se ele não quiser credenciar ninguém, ou se a documentação de credenciamento estiver faltando a procuração, faltou algum documento e não foi possível efetuar o credenciamento, vocês não podem excluir a empresa do pregão por causa disso. Ela participa normalmente com o valor escrito da proposta. Mais de um credenciado. Então vamos supor aquela empresa que manda uma dupla ou um trio, querendo que os 3 ou os 4 ou até 5 pessoas falem pela empresa. O que a gente vai fazer? Olha, como a licitação é pública, vocês não podem proibir esse grupo de entrar na sala e acompanhar o andamento dos trabalhos. Mas para evitar bagunça, o pregoeiro vai fazer o seguinte, pessoal, um orador, tá? Então, um orador pela empresa. Peguem vocês 5 aí, os 5 podem participar, os 5 vão poder olhar a documentação, olhar a proposta, mas um fala pela empresa. Então, me digam quem vai ser o orador, e é essa pessoa que vai poder se pronunciar durante a sessão e falar pela empresa. Simples assim. E aí evita a bagunça de ficar 5, 4 pessoas falando por uma empresa só. Mas todos podem assistir como ouvintes, tá? Sendo estabelecido que um daquele grupo que será o orador. Agora, outro caso aqui.
Pode, então, um credenciado só, uma pessoa física, representar duas empresas? Aí, obviamente que não pode, tá, pessoal? Tem que ser um credenciado por empresa, porque eu não posso chegar aqui representando a empresa A e a empresa B e eu ficar competindo aqui comigo mesma, dando lance para a empresa A, depois cobrindo com a empresa B. Então, não pode. Tem que ser um credenciado por empresa. Se acontecer essa situação no pregão de vocês, vocês solicitem que a pessoa escolha qual empresa ela quer participar. Uma só, tá? E, por fim, aqui do credenciamento, o que acontece se o licitante chega depois da fase de credenciamento? Bom, pessoal, aí o pregão ele tem fases, tem horários que precisam ser respeitados. Se o licitante chegar atrasado, né? Primeiramente, o edital tem que trazer um prazo de tolerância, vamos supor 10 minutos, 15 minutos ou até o final do último credenciamento, tem esse prazo de tolerância. Por quê? Porque licitantes retardatários não podem participar da licitação, senão é uma lesão ao princípio da isonomia, já que todo mundo tinha que estar na sessão naquele horário indicado. Então, se chegou atrasado, a gente não permite sequer a participação na empresa, se chegou fora do horário de tolerância do edital. Então, é o edital que vai determinar quanto tempo que será dado de tolerância, 10 minutos após o início da sessão, 10 minutos após o último credenciamento, é o edital que vai trazer, então, estabelecer no caso concreto quanto tempo que será admitido o licitante retardatário. Depois daquele horário a gente não tem como aceitar a participação daquela empresa. Terceiro tópico aqui, pessoal, parte de declarações. Como é que funciona? Aqui dicas na parte de declarações. Então, antes da fase de propostas, observe que o edital traz algumas declarações que o licitante precisa entregar. Essas declarações também fora do envelope de habilitação, porque não é documento de habilitação. Quais são as declarações usuais? A primeira é a declaração de habilitação. Então vejam, a declaração de habilitação é uma declaração que a própria lei 10.520 estabelece como obrigatória. Então para o pregão é obrigatório que o licitante entregue essa declaração, onde ele esclarece que ele atende todos os requisitos de habilitação para participar daquele pregão. Quem não trouxer essa declaração, se tiver uma pessoa física credenciada, pode assinar ali mesmo a declaração, porque ela tem poderes para isso e supre a ausência da declaração. Agora, o problema é se a empresa não mandou um credenciado pessoalmente, porque aí não vai ter como suprir essa falha e sem a declaração de habilitação não é possível permitir a participação da empresa no pregão presencial. A segunda declaração aqui é a declaração de elaboração independente de proposta. Pode ser que você não conheça essa declaração, porque é uma declaração existente lá no âmbito da administração pública direta federal, autárquica e fundacional. É uma declaração que visa proteger o sigilo da proposta, coibir formação de cartéis em licitações. Então, é a Instrução Normativa número 2, Instrução Normativa número 2 de 2009, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, traz um modelo dessa declaração, e aí os licitantes também terão que firmar, o edital vai trazer a exigência dessa declaração, é um anexo do próprio edital, vocês vão firmar essa declaração e vão entregar também fora dos envelopes de proposta. E a última declaração que eu coloquei aqui para vocês no mapa mental é a declaração de micro ou pequena empresa. Essa declaração, só se você for micro ou pequena empresa que você vai entregar. Se você não for micro ou pequena empresa, não entregue essa declaração, porque declaração falsa, além de ser passível de sanção administrativa, você também vai responder por sanção penal, crime de falsidade ideológica. Então, só se você atender os requisitos para se enquadrar como micro ou pequena empresa, senão você não vai entregar essa declaração. Agora, vamos supor que a empresa seja uma micro ou pequena empresa e esqueceu a declaração. Então, segue a regra, que se tiver um representante credenciado, pode firmar ali na hora mesmo. Se não tiver, aí você vai participar como uma empresa comum, sem os benefícios da Lei Complementar número 123. Perfeito, então. Próximo item aqui, que é a parte de propostas. Como é que funciona, então? Algumas dicas aqui da parte de proposta e habilitação. Então, no pregão presencial, você vai entregar 2 envelopes. Esses envelopes precisam ser identificados e opacos. Então, tem uns dizeres que é o próprio edital que já traz envelope 1 ou envelope A, envelope de propostas, o CNPJ da empresa, a identificação da empresa, e o envelope 2, a habilitação, também com a identificação da empresa. O envelope de habilitação a gente deixa no cantinho e vamos abrir os envelopes de proposta. Aí, nesse momento, o pregoeiro vai fazer um exame preliminar de conformidade. O que é isso? Ele vai avaliar se aquelas propostas
trazem exatamente o objeto que foi exigido no edital. Então, nesse momento, se alguma proposta estiver com um objeto inferior ao que foi solicitado, ele já é desclassificado. Então, faz o exame de conformidade, classifica as propostas e aí a gente faz uma ordem classificatória pelos preços que foram oferecidos pelos proponentes, do menor até o maior, que é para a gente se preparar para a próxima etapa, que é a etapa de lances, né? Bom, então, nesse caso, pessoal, no pregão presencial tem uma fase específica que não tem lá no eletrônico, que é a seleção de lançadores. Então a gente faz uma ordem classificatória do menor valor para o maior, e o que o pregoeiro vai fazer? Ele vai pegar o menor valor que foi apresentado por escrito e vai selecionar todos os licitantes classificados que passaram pelo exame preliminar de conformidade das propostas até 10%, com um valor até 10% superior ao menor, e esses são os proponentes que vão para a fase de lances. E se não existir pelo menos 3 propostas nesse critério dos 10%, ele vai selecionar as 3 menores propostas, independentemente do valor, e eles que vão seguir para a etapa de lances, a etapa de competitiva. Então aí um começa a cobrir o lance do outro para tentar pegar o primeiro lugar, né? Tudo feito de forma verbal, porque é um pregão presencial. E aí, nessa fase de lance, pessoal, eu coloquei aqui algumas dicas que é possível. Fixação de limite de tempo é possível? Sim, é possível, pelo princípio da celeridade. Então, é possível o pregoeiro estabelecer que os licitantes terão aí 5 minutos para dar novo lance assim que ele for convocado. Porque senão não tem fim. O cara vai querer ligar para o chefe dele, vai querer conversar, e aí o pregão pode se estender pelo dia todo, ter que voltar no dia seguinte. Então, o pregoeiro ele tem esse poder de estabelecer, sim, um limite de tempo, 5 minutos, um limite ali razoável, para que quando a empresa for convocada, ela dê o seu lance. Também é possível, pessoal, a fixação de um limite de valor. Senão, um pregão que tem valores milionários também não vai ter fim. Então, ele estabelece um limite de valor, pode ser limite de valor percentual, pode ser um limite de valor nominal. Olha, pelo menos entre o primeiro e o segundo lance, um percentual de tantos por cento, ou de R$50, de R$100. Claro que isso vai depender da razoabilidade do valor que está sendo ali da competição, né? Então, esse valor ele pode ir diminuindo ao longo do tempo, conforme os preços vão ficando cada vez menores. E por fim, o uso de celular. É possível, então, o uso de celular? Aí o pregoeiro que tem o poder de polícia de deixar ou não a utilização do celular, porque a gente sabe que usar o celular pode muitas vezes causar ali uma bagunça tremenda na administração, no pregão. O que ele pode fazer é o seguinte: olha, você pode usar o celular, sim, se quiser ligar para o seu chefe para ver até que preço você vai chegar, mas você tem 5 minutos para me conceder um novo lance. Se você não conceder em 5 minutos, eu vou entender que você declinou. Tá? Então, estabelecendo a possibilidade de uso do celular, mas vinculando a um limite de tempo, para que o licitante tenha bom senso e não estenda aí por 30, 40 minutos a demora para dar um lance. E o próximo item aqui é a preferência para micro ou pequenas empresas da Lei Complementar número 123. Então, olha lá, pessoal, acabou a etapa de lances, né? Acabou a etapa competitiva. O que vai acontecer? Antes da Lei Complementar número 123, a gente ia direto para negociação, agora não mais. Assim que terminar a etapa competitiva, isto é, quando os licitantes declinarem, não tiver nenhum licitante mais disposto a cobrir o valor do primeiro colocado, ele simplesmente, então, o pregoeiro vai ter que analisar se o primeiro colocado é uma micro ou pequena empresa. Se for, não vai ter desempate ficto. Agora, se não for uma micro ou pequena empresa, for uma empresa de outro porte, uma grande ou média empresa, o pregoeiro vai avaliar se existem micro ou pequenas empresas ou uma daquelas pessoas que atendam os critérios da Lei Complementar número 123, dentro de uma margem de 5% quando comparada com o primeiro colocado. E aí, se existir, ele vai convocar esse sujeito para que, se quiser, cubra o preço do primeiro colocado, e cobrindo 1 centavo a menos que seja, ele toma o lugar do primeiro colocado e vai para as próximas fases como o primeiro colocado, tá? Terminou isso daí, vai fazer a aceitabilidade da proposta, vai tentar fazer uma negociação com aquele licitante. Claro, sempre é um dever do pregoeiro negociar com o licitante para tentar alcançar aí preços mais vantajosos ainda para a administração. E vamos para a fase de habilitação. Aí é aberto apenas a documentação do primeiro colocado. Se ele tiver com a documentação tudo ok, ele é declarado vencedor e a gente abre a etapa recursal.
Se ele tiver alguma falha na documentação, a gente vai ter que ver se é micro ou pequena empresa, porque aí tem os benefícios da Lei Complementar número 123. Se não for, ou não estiver dentro dos benefícios da Lei Complementar número 123, a empresa é inabilitada e aí a gente passa para analisar a documentação do segundo colocado. Bom, chegou então num listante que foi declarado habilitado, ele vai ser declarado vencedor e com a declaração de vencedor, pessoal, a gente vai para o último item aqui do nosso mapa mental, que é a etapa recursal. Como é que funciona a etapa recursal no pregão presencial? É totalmente diferente das modalidades da Lei 8666. Por quê? No pregão, a etapa recursal é unificada. Então, no final da sessão, lá no finalzinho, declarou o vencedor, o pregoeiro abre a etapa recursal e fala: alguém quer entrar com recurso? E se você quiser entrar com recurso, fale agora ou cale-se para sempre. Então, esse é o momento de você levantar a mão e falar: senhor pregoeiro, eu quero sim entrar contra... entrar com um recurso contra a habilitação do primeiro colocado, porque a documentação dele está irregular. Ou seja, você tem que manifestar imediatamente, quer dizer, esse é o momento, tem que falar agora, e motivadamente. Então, mesmo que de forma sucinta, indicar contra o que você vai recorrer e por quê, tá? Por que você está querendo recorrer daquilo? Então, eu quero entrar com recurso contra a classificação das propostas do primeiro, segundo e terceiro colocados, porque o objeto deles não atende ao que o edital solicitou, a marca que eles trouxeram não atende aos requisitos mínimos exigidos no edital. E você pode recorrer também contra a sua desclassificação ou contra a sua inabilitação, tá? Manifestou imediato e motivadamente, você vai ter então prazo de 3 dias para entregar suas razões recursais. Aí sim é uma petiçãozinha que você vai colocar todas as jurisprudências que você encontrar, doutrina a respeito daquela matéria, para convencer o pregoeiro que você tem razão e que ele deve então alterar o entendimento dele que foi feito na sessão. E o último ponto aqui que eu coloquei: e se o licitante estiver ausente nesse momento? Então, ou ele não mandou ninguém para representar a empresa, ele não tem credenciado, ou por algum motivo ele passou mal, saiu da sessão, não estava ali no momento da declaração do vencedor e da abertura da etapa recursal. Nesse ponto é prejuízo da empresa, você vai simplesmente perder a oportunidade de entrar com recurso. Então, se você não estiver presente em carne e osso a sessão do pregão presencial, se você não levantar a mão e manifestar imediato e motivadamente, você não vai poder entrar com recurso depois, tá? Aí existem outros meios que você pode se recorrer com base no direito de petição, a gente deixa isso aí para uma próxima palestra, mas o direito ao recurso administrativo você não terá mais, tá? Pessoal, muitíssimo obrigada por acompanharem aí a palestra, um grande abraço para todos!